bom ter vocês por aqui nessa segunda edição do Brain You Talks, um bate-papo em mentoria online, trazendo um ex-coach para trazer a experiência dele num processo de coaching comigo. O meu convidado especial é o Renato Silveira, advogado, mestre em Direito, especialista em Direito Tributário e atua hoje como gerente jurídico na JBS. Muito obrigada, Renato, por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vindo. Fernanda, bom dia. Eu que agradeço o convite. É um prazer participar desse seu canal e poder compartilhar um pouco a minha experiência como coach. Muito legal ter você por aqui. Vamos lá, vamos bater um papo. Que habilidade que você acredita que dentro do nosso processo de coaching te ajudou a fazer a diferença aí nessa sua trajetória? Durante o nosso processo de coaching, né, eu falo que, na verdade, eu desenvolvi várias habilidades, né, que foram me ajudando e continuam me ajudando, né, ao longo da minha vivência profissional. Mas eu faço questão de destacar algumas que, para mim, são fundamentais. Acredito que o estabelecimento de uma meta bem específica, objetiva e construindo passo a passo através da superação das mini-metas, né, são fundamentais para a gente chegar, né, naquilo que seria o nosso objetivo, né, que é bem diferente do que seria um sonho, né, o objetivo é algo mais concreto, né. Né? E também a questão da organização, né, eu acho que às vezes a gente vivencia situações diferentes, tanto na vida pessoal como na vida profissional, e a organizar e separar os assuntos, cada qual na sua caixinha, né, isso é muito importante para a gente conseguir atingir o foco, né, necessário, tanto no nosso dia a dia na empresa, no escritório, quanto no nosso dia a dia fora, né, do ambiente profissional. E uma ferramenta que para mim ela não é uma ferramenta apenas profissional, é uma ferramenta para a vida toda, né, que é a ferramenta do perdas e ganhos, que é um exercício, Fernanda, que eu faço diariamente, né? Antes de tomar uma decisão, eu coloco na mesa, coloco no papel, olha, o que essa minha decisão, o que eu posso perder, o que eu posso ganhar, né? Então, esse balanço que o perdas e ganhos nos permite, né? Pelo menos traz uma coisa positiva, né? Você psicologicamente já está preparado para algo se der, eventualmente algo der errado, né? E traz uma clareza de pensamento, né, Renato? Tira um pouco a nuvem daquela situação e deixa a gente tomar as nossas decisões de forma mais assertiva, né? Verdade. E aí você, não só no aspecto profissional, mas no aspecto pessoal, né? Isso é muito importante, nós estamos sempre vivendo com esse jogo, né, faço ou não faço, né, e o perdas e ganho acaba trazendo, né, pelo menos um norte, né, Fernanda, assim, a gente, né, como advogado, sempre voltado muito à questão técnica, processo, atuação, às vezes a gente esquece das pessoas que estão ao nosso lado, que vivem com a gente, né, no dia a dia do escritório, da empresa. Então, essa alteração de foco faz parte também você ter foco no seu colega, foco no seu par, relacionamento interpessoal no seu ambiente de trabalho, né? A minha pergunta daqui para frente é a seguinte: e nos próximos dias, semanas, meses, ano, o que será que você acredita fortemente que você ainda pode desenvolver, aprimorar em termos de habilidades? Essas lições, Fernanda, entendo que elas são para a vida toda, né? E todo dia a gente precisa voltar, revê-las, né? Para justamente não perder o foco, o equilíbrio no dia a dia, né? Eu acredito que a administração do estresse, né? Nós estamos a todo momento sendo testados profissionalmente, pessoalmente. Então, nós temos as técnicas de mindfulness, algo que permite que a gente consiga, em poucos minutos, né, administrar esse estresse, buscar o equilíbrio, né, e colocar o pé no chão e voltar a sua caminhada sem perder, né, o chão. Outra questão que isso eu me cobro muito é a questão da escuta ativa, né? Então, eu ainda sou um pouco ansioso e às vezes a gente acaba deixando de lado, né, o que as pessoas falam, ou o que as pessoas pretendem, né? Então, essa questão da escuta ativa é muito importante, né? Nós precisamos falar, mas também precisamos saber ouvir, né? E isso é fundamental quando se tem um time, né, para se trabalhar, enfim, né?
Você só consegue liderar a partir do momento que você consegue compreender as pessoas também. E a resiliência, né, Fernanda? Assim, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, o trabalho muda, a equipe muda, e você tem que estar preparado, né? Você tem que estar preparado para mudanças e sujeitos à adaptabilidade, né? É isso aí. A questão importante, que eu acho que a gente precisa cuidar todo dia delas, né? Sempre estar atento a esses fatores. Acho que sua participação foi fundamental nesse projeto. A gente está na segunda edição, agora no começo de 2019, então todo semestre, começo de ano, a gente traz uma edição nova para o nosso público, e acho que é isso, entender que o coaching não é milagre, né? É um processo, é um trabalho de um dia após o outro, com apoio de ferramentas, tem uma metodologia com começo, meio e fim. Quem quiser entrar em contato, tem o meu website, www.brainyoucoaching.com, para quem quiser entender melhor os cursos online que nós temos disponíveis, os processos de coaching, de mentoria. Eu te agradeço imensamente pela sua presença, tenho certeza que vai inspirar outros líderes a darem um passinho a mais na trajetória deles. Muito obrigada mais uma vez. Fernanda, pela oportunidade, desejo ainda mais sucesso na sua carreira e nos seus objetivos. Muito obrigada. Um abraço, tchau, tchau, Renato.